Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Minha saudação também ao nosso presidente, nossa regional, pastor Salmão, né? E agradecer a Deus também pelo convite de poder, nesta manhã, estar compartilhando da palavra de Deus juntamente com todos vocês. Queridos, eu gostaria de ler a palavra no livro de Neemias, capítulo 2. Amém. Muito bem. Conforme foi solicitado aqui, o pastor Salmão pede aos irmãos que ainda não adquiriram o seu material, a pasta, por gentileza, podem passar aqui na entrada, juntamente com o pastor Naline, que estará passando a mão dos irmãos. Amados, diz assim, os primeiros 15 versículos do capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durara a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, detém-se, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até a chegada a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, e para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vinham os governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, que ouvindo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite levantei-me, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura da qual estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Amém. Amados, eu fiz questão de ler todo o texto do qual me foi proposto nesta manhã, para estar ministrando esta palavra. E o tema que foi me passado aqui é comprometendo-se em ação. E alguns princípios eu gostaria de destacar nesta manhã, que estudando esse texto
nós aprendemos com a palavra de Deus. Tá? Embora sendo um livro histórico, e essa parte do capítulo 2, uma parte histórica do acontecimento que vinha se desenvolvendo, desenrolando, mas alguns princípios fundamentais nós observamos dentro desse texto que lemos, que é fundamental para que nós possamos estar ativos, estarmos em ação, estarmos agindo dentro do reino de Deus. Tá? E um dos pontos interessantes que eu gostaria de destacar nesta manhã, obrigado, meu querido. E um dos pontos que, observando, e o primeiro eu gostaria de destacar nesta manhã, na vida de Neemias, que podemos observar, é que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos proporciona. Né? Isso nós vimos no princípio do qual nós acabamos de ler, aqui a oportunidade que Neemias ele teve, então, de voltar para Jerusalém para poder começar uma obra do qual já estava no seu coração. Quando nós voltamos no capítulo 1, nós observamos que quando o Neemias ele recebe a notícia do qual estava Jerusalém, como estavam os muros, como estava o povo de Jerusalém, a Bíblia diz que ele se preocupou e ele começou a orar e a jejuar ao Senhor. E a palavra nos diz que foi no mês Quisleu, do qual ele recebeu a notícia, e nós já estamos aqui no mês de Nisan. Então isso quer dizer que quase 4 meses já se havia passado. Ele orando e jejuando a Deus, esperando por uma oportunidade para que ele pudesse, então, realizar a obra que já estava no seu coração. E nós observamos, queridos, que quando ele chega na presença do rei, o rei observa que o seu semblante estava abatido, estava triste, e o rei então lhe pergunta, não sendo doença do qual está afligindo o teu coração, o que está te trazendo esta inquietude? Então aí surge a oportunidade de ele expor o que realmente estava trazendo toda aquela tristeza no seu coração. Então, queridos, um dos primeiros passos importantes para a vida de cada um de nós que estamos envolvidos direto ou indiretamente com a liderança é que nós devemos aproveitar as oportunidades. Né? E as oportunidades que muitas vezes nos se apresentam, elas podem ser uma única vez, como foi no caso de Neemias. Tá? Para o qual ele estava querendo fazer, pela qual ele estava querendo agir. Então esta era uma oportunidade única, ele viu que ele não poderia perder esta oportunidade. E no versículo de número 4, nós vimos aqui, e o rei lhe disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Muitas vezes, amados, a oportunidade que ela se apresenta, se entende neste versículo que a oração dele não foi algo prolongado, porque ele já vinha num período de 4 meses de oração e jejum, pedindo a Deus que preparasse a ida dele agora a Jerusalém, para que ele pudesse realizar a obra que estava no seu coração. Você sabe, quando você está orando, esperando uma oportunidade, então você às vezes não tem muito tempo, e você precisa decidir. E como você já vem orando, nós já viemos orando muitas vezes, até mesmo para tomar uma decisão, a gente faz aquela oração: Senhor, o que eu tenho te pedido está diante de mim, entra comigo agora.
Creio eu que esta foi a oração de Neemias. Foi algo assim: Senhor, entra comigo agora. E quando ele expôs o que estava no seu coração, prontamente, ele recebeu autorização do rei. Então, queridos, é importante nós observarmos este princípio. Para todos nós que queremos ter sucesso naquilo que nós estamos realizando. Uma obra da qual precisa de uma ação muito rápida. Nós precisamos ter este entendimento, que a oportunidade que muitas vezes nos se apresenta, ela é única. Há muitas oportunidades que podem voltar a se apresentar a nós, e ou passam por nós, corremos atrás e alcançamos ela. Mas há oportunidades que é única na nossa vida. E nós, como servos de Deus, pastores, nós que estamos envolvidos com liderança, você que está envolvido direto ou indiretamente com a liderança, é importante observar este princípio da sua vida, de uma oportunidade que muitas vezes nos se apresenta, devemos aproveitá-la. Outro ponto interessante, amados, que eu observo na vida de Neemias, perante o seu comprometimento, na presença de Deus, em reedificar os muros, que ele era um homem que tinha planejamento. Esse é um outro ponto fundamental a todos nós que estamos envolvidos com a obra de Deus. Primeiramente, nós devemos aproveitar as oportunidades que nos se apresentam. Embora ainda sendo novo, tenho 20 anos de ministério, fui 16 anos missionário na África, e por muitas vezes oportunidades que se apresentaram diante de mim, eu abracei. Não deixei passar. E Deus abençoou ao longo desses 20 anos de ministério. Mas simplesmente não é somente as oportunidades que vão nos conduzir a um alvo, a um objetivo, do qual nós temos traçado a nossa vida. Nós temos que ter um planejamento. E foi isso que Neemias teve melhor. Então nós observamos que quando o rei lhe faz perguntas, lá no versículo 7 e 8, nós já lemos a palavra, do que ele precisaria para realizar a obra pela qual ele estava solicitando ao rei, para ir realizar agora a Jerusalém. Ele prontamente, amados, ele apresentou um planejamento do que ele necessitava para realizar, para ele poder reconstruir aqueles muros. Observamos que ele não chegou e disse: olha, você deixa eu fazer os cálculos, você deixa eu programar, tomar conhecimento de tudo para depois lhe trazer o que realmente eu preciso. Não. Mediante a oportunidade que ele teve, e o rei prontamente lhe abriu esta porta para que ele pudesse voltar, e perguntando a ele o que tu precisas, ele prontamente lhe apresentou de tudo o que ele necessitava. E é interessante, amados, que um planejamento, que quando ele nasce através da oração e dos jejuns, é totalmente diferente de um planejamento que precisa ser sustentado pela oração e pelo jejum. Há uma diferença muito distante um do outro. Às vezes nos cansamos, nos prostramos para ver o resultado. Agora, quando nós estamos jejuando e orando e fazendo um planejamento, Deus vem trabalhando no nosso coração, aleluia. E quando ele chega lá no final, ele já está pronto, porque ele é fruto de oração e de jejum, aleluia. Os resultados serão maiores, porque não é simplesmente daquilo que nós projetamos da nossa mente ou daquilo que está no nosso coração, mas sai da vontade de Deus que já vem trabalhando no nosso coração. O resultado será muito maior.
E foi isso que surgiu no coração de Neemias. Durante o longo período que ele teve de oração, de jejum, Deus trabalhando no seu coração e ele fazendo todo o seu planejamento do que ele necessitava para realizar a obra pela qual ele estava indo adiante. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, isso é um princípio importante na vida de todos nós, que somos líderes. Nós termos um planejamento, e esse planejamento ser nascido através das nossas orações, dos nossos jejuns, as coisas e melhor, amados, dizendo, os resultados serão diferentes. Quando o rei pergunta, então, ele prontamente apresenta. E nós vimos o sucesso de muitos homens de Deus nas Escrituras Sagradas, das conquistas, daquilo que eles realizaram, porque eles tinham um planejamento. Então é impossível nós estarmos comprometidos com a ação se nós não tivermos planejamento. Nós precisamos ter um planejamento. E o Senhor Jesus, no livro de Lucas, capítulo 14, 28 a 30, ele nos dá este exemplo, esta orientação. Mas assim, de maneira alguma vocês vão começar uma obra se antes vocês não fizerem os cálculos devidos pelo qual vocês irão gastar para que essa obra seja concluída. Porque se vocês não tiverem este planejamento, vocês farão pela metade, todos que passarão vão dizer, vão zombar de vocês, começaram uma obra e não puderam acabar, porque não houve planejamento. Então é importante o planejamento na vida de todo aquele que está comprometido com a ação. Todo aquele que quer ter resultados, todo aquele que quer ter sucesso no que está fazendo. Então é importante, amados, nós termos planejamento. O terceiro princípio, amados, que eu observo na vida de Neemias, é que ele reconheceu que foi Deus que preparou tudo para ele. Isso é importante, amados, nós termos este princípio de tudo que nós realizamos, reconhecer que é Deus que está fazendo por nós. E a palavra de Neemias, amados, foi o seguinte, no versículo 8, tudo deu certo porque a boa mão de Deus estava sobre mim. Aleluias! Esse é um princípio fundamental. Nós estamos vivendo num tempo, amados, onde as pessoas esquecem facilmente do que Deus tem feito por elas. Você observa no dia a dia das pessoas, por qualquer coisa, abandonam a fé, esquecem tão facilmente daquilo que Deus tem feito por elas. Ou desanima, eu não quero mais realizar, não quero mais me comprometer da maneira que eu vinha comprometido, porque esquece facilmente do que Deus tem feito na sua vida, da obra que tem realizado. E uma coisa é importante, amados, nós observar, que para toda obra que realizamos, Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que ser a primazia na nossa vida, no nosso ministério, na nossa liderança. Se Deus não for o primeiro, ele não ocupa outro lugar na nossa vida ou naquilo que nós estamos fazendo. Ele tem que ser o primeiro. Por isso, então, um dos princípios maravilhosos na vida de Neemias, amados, deste homem comprometido com a obra, comprometido em realizar esta tão maravilhosa obra para Deus, é que ele entendia que a boa mão de Deus estava sobre a sua vida. Isso é um princípio importantíssimo. Todos nós, amados, eu repito aqui, volto a dizer, que queremos ter sucesso naquilo que estamos fazendo, devemos ter este reconhecimento. Colocar Deus em primeiro lugar. Jesus disse assim,
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Ele é o primeiro, quando Ele tem a primazia, esse lugar de destaque na nossa vida, no nosso ministério, na nossa liderança, na obra que nós estamos realizando, queridos, levante a cabeça, vá em paz, não perca sono à noite, você vai dormir descansado, porque enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando por você, as coisas do dia seguinte serão muito mais fáceis para você, aleluia, os resultados virão automaticamente, aleluia, porque Deus está no controle de todas as coisas, então isso nós temos que entender, e nós teremos sucesso em tudo que estamos realizando. Outro ponto interessante aqui, princípios, queridos. Estou falando de princípios nesta manhã. Princípios fundamentais para que nós possamos ter sucesso em tudo aquilo que nós estamos realizando. São princípios maravilhosos. Outro princípio aqui, o quarto princípio, nós devemos estar preparados para sofrer oposição. Isso é algo inevitável. Todos nós que estamos envolvidos com a obra de Deus, nós estamos sujeitos a sofrer oposição. Tanto daqueles que estão de fora, quanto aqueles que estão dentro. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Quando Neemias se prontificou a realizar a reconstrução dos muros, e agora ele estava indo em direção à obra que ele estava para realizar, prontamente a oposição apareceu. E nós observamos lá no versículo 9 e 10, aonde Sambalate e Tobias já se tornaram opositores da obra. Então tudo que nós realizamos, amados, nós vamos sofrer muitas vezes oposição. Isto é inevitável. Então nós devemos estar preparados, porque pela oposição que nós sofremos muitas vezes, o plano, o projeto de Deus que está no nosso coração não pode ser frustrado. Nós temos que ter sabedoria, inteligência espiritual. Buscar de Deus, buscar de Deus, em Deus, amados, sabedoria de como neutralizar os opositores. Isto é fundamental. Quando nós vimos mais nos capítulos à frente, a forte oposição que se levantou, Neemias, entende, ele teve inteligência, ele disse, olha, nós não vamos parar a obra por causa destes opositores. Ao mesmo tempo em que eles nos ameaçam, nós devemos estar preparados. E o que Neemias fez? Preparou eles, armou eles, com espada, com lanças. E a obra não parou, ele disse, olha, com uma mão nós estamos na espada e com a outra nós continuamos trabalhando. E é dessa forma que nós devemos nos preparar. Não dar espaço aos opositores. E muitas vezes, queridos, daqueles que estão dentro, nós precisamos ter um discernimento espiritual para que possamos identificá-los. Porque estes são os mais perigosos, porque eles trabalham nos bastidores, e muitas vezes nós não conseguimos identificá-los, e não entendemos por que a obra não está seguindo avante, por que nós não estamos colhendo resultados, é porque eles estão trabalhando nos bastidores. Então nós precisamos estar em oração, nós precisamos estar buscando em Deus, aleluia, para que Deus nos livre e nos dê sabedoria de como nós neutralizar os opositores da obra de Deus. Tem um pastor amigo, amados, que passou uma das suas experiências,
e me falando, e eu fiquei chocado, sabe? Porque você nunca lidou com certos tipos de opositores. E aquilo que eu estou falando aqui nesta manhã, muitas vezes você não identifica eles, e eles trabalhando. E esse pastor contando a sua experiência de muitos anos, o trabalho que ele vinha realizando, as coisas não davam certo, o seu trabalho não ia à frente, né? Um projeto era muito lindo, era maravilhoso, era glorioso, mas não saía do planejamento, não saía do papel, estava estagnado, né? E outro dia ele reformulou os pensamentos dele e tal, e foi para uma reunião e começou a expor novamente o projeto que ele queria aplicar à sua igreja, para o crescimento da igreja, né? E ele expondo a sua visão, e o seu companheiro, o seu pastor de confiança que estava junto com ele, tomando todas as suas anotações e tal, anotando e fazendo as suas anotações, e alguns pontos que foi falado ali, como ele estava ministrando, e surgiu outras ideias para tudo fechar, aonde ele queria chegar. Não tendo a oportunidade de anotar, ele disse, não, mas o meu copastor está fazendo isso. Depois eu tomo as anotações com ele. Tá? E ele contando a sua experiência, e a sua sala, da sala do seu copastor, a única coisa que separava era uma porta. Eles usavam o mesmo banheiro, né? Comiam junto, andavam juntos, né? Tinha uma integração muito maravilhosa. E no dia seguinte, quando ele precisava então tomar aquelas anotações, por um acaso o seu copastor não pôde vir, né? Aconteceu um imprevisto, não pôde vir. Ele disse, bom, já que ele tomou as anotações, entrou na sala e viu que as anotações estavam lá, né? E tinha uma pasta que estava sobre elas. Ele abriu e foi olhar as anotações que estavam daquela reunião, e ele encontrou algo escrito assim, você é um babaca mesmo. De tudo que você está apresentando aqui, não concordo. Você vai se frustrar, isso não vai. E o cara anotando tudo aquilo que pensava. Quando ele leu o que estava sobre a mesa do seu copastor, ele tomou um susto muito grande, ele fechou, não quis nem ler mais o que estava escrito. Tá? E ele saiu dali, tomou o telefone, ligou e disse, fulano de tal, né, eu quero que você me perdoe, que sem a sua autorização eu entrei na sua sala. E eu precisava colher algumas anotações pela qual eu vi você anotando. E eu encontrei que as anotações que você colocou no papel era direcionada a mim. De tudo que eu estava apresentando, eu pensando que você estava em concordância comigo. E tudo estava na oposição, queridos. Então foi algo assim, que com muita dor, ele teve que ter uma conversa séria, né? E ele tirar aquele irmão do qual ocupava um dos seus cargos de confiança, né? E despedi-lo. Então tem muitas horas que nós precisamos ter coragem, entende? Para neutralizar a oposição, para eliminá-los, para tirar do nosso caminho, para que nós possamos realizar a obra que Deus colocou no nosso coração, para ela ser realizada. E ele disse assim, pastor, para que o senhor entenda, quando eu entendi que aquela oposição estava neutralizando o crescimento da igreja, e eu consegui eliminar. Isso foi no ano de 2001. E esse ano, ele falou comigo, ele disse, a nossa igreja, ela cresceu 40 vezes mais. Mediante aquele projeto, aquele planejamento que eu havia apresentado. Então, queridos, para nós termos sucesso na obra pela qual nós iremos realizar, nós devemos identificar a oposição.
e tentar, o mais rápido possível, neutralizá-la. Tirar do nosso caminho para que a obra de Deus ela possa ser realizada e o nome do Senhor nosso Deus venha a ser glorificado na obra pela qual nós estamos realizando. Amém, queridos? Então, este é o quinto princípio. E o último princípio aqui, e eu já vou encerrar, amados, né? Avalie a situação de como está a obra pela qual você vai realizar. Foi o que Neemias fez. Ele tomou alguns homens com ele, andou pela cidade, observou os muros, tudo aquilo que precisava ser realizado. Para nós termos o sucesso, amados, nós precisamos realmente ver o que é necessário. Quais são as prioridades para que nós possamos dar o início nesta obra e assim possamos realizar a grande e maravilhosa obra que o Senhor confiou na mão de cada um de nós. Amém, queridos? Que esses princípios que nós aprendemos aqui nesta manhã, eles possam realmente, né, frutificar na vida de cada um de nós. Eu tenho a plena certeza, eles funcionaram na vida de Neemias, né, e na nossa vida, no nosso ministério. Se nós observarmos segundo a palavra de Deus, nós teremos sucesso, nós alcançaremos nossos objetivos, a obra será edificada e o nome do Senhor, nosso Deus, será glorificado. Amém? Vamos estar em pé, eu quero orar juntamente com você. Logo após estarei passando o microfone ao pastor Cláudio. Coloque a mão sobre o teu coração.